Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de aventura, fantasia e romance, chamado Outras Versões do Amor. Alerta de spoilers a seguir. Embora seja um suposto dia feliz, celebrando o casamento da melhor amiga de Jigsy, Suzette, Jigsy não está extasiado e decide encher a cara na calçada. A irmã de Jigsy, Daphne, lhe diz que Suzette não é a única mulher no mundo. Mesmo assim, Jigsy lamenta ter perdido a chance de estar com ela. De qualquer forma, Daphne o lembra de não perder a festa, mas ele simplesmente decide ir embora sozinho. Embriagado, ele deixa vários correios de voz para Suzette, confessando seus sentimentos por ela. No bar, um homem chamado Mortimer se aproxima de Jigsy e lhe serve uma bebida. Com a sua personalidade amigável, Mortimer se abre para Jigsy sobre seus próprios problemas na vida amorosa e como a sua amada o traiu com seu melhor amigo. Para lidar com a revelação, Mortimer acaba bebendo e conhece uma mulher misteriosa que lhe entrega um pedaço de papel que ele dá a Jigsy, dizendo que parece que ele poderia usá-lo. Sem mais explicações, Mortimer vai embora. Então Jigsy leva o papel com ele. Abrindo-o, ele encontra uma chave e um bilhete explicando do que se trata. Uma chave que abre qualquer porta com um buraco de fechadura que o leva a um universo paralelo. Mas não há como voltar atrás assim que ele fecha a porta. No dia seguinte, Jigsy esvazia seus bolsos e se depara novamente com a chave. Chegando à biblioteca, Jigsy se lembra de ter saído para beber com Suzette quando a convidou para confessar algo importante. Mas tudo o que ele diz é que está escrevendo um romance. No entanto, Suzette é muito solidária, mas a conversa deles é interrompida quando um homem lhe diz para se mexerem, dizendo que ele precisa batalhar com alguém no braço de ferro. Agora, pensando na chave, Jigsy escreve os prós e os contras de deixar o seu próprio universo, e depois vai para a biblioteca para ler livros sobre universos paralelos. Enquanto está na biblioteca, Jigsy considera usá-la, mas para quando alguém usa a porta. Aprendendo mais sobre a teoria, Jigsy passa o seu tempo no café, mas entra em pânico quando a garçonete passa por lá para deixar a sua conta, então ele sai apressadamente. De volta ao seu apartamento, Jigsy tenta novamente, mas para quando Daphne bate à sua porta, reclamando por ele ter perdido a festa. Mas então ela se depara com a lista de prós e contras de Jigsy. Então Jigsy não tem outra escolha, a não ser explicar a chave e como ele a conseguiu. Ao ouvir a sua explicação, Daphne acha a história inacreditável. Mesmo assim, Jigsy não desiste de esperar que possa ser verdade. Assim, Daphne o apoia, encorajando-o a tentar. Preparando-se para sua viagem de multiverso, Jigsy se veste e até mesmo embala algumas coisas para levar com ele. Mas quando abre a porta, tudo que eles veem é o corredor do apartamento de Jigsy. Ainda assim, Jigsy tem esperança. Então Daphne o empurra para fora da porta antes de fechá-la sobre ele. Tentando voltar para dentro, Jigsy percebe que Daphne o trancou para fora. Então ele continua batendo, mas uma mulher idosa o cumprimenta, dizendo-lhe para se afastar. Usando a chave na mesma porta, ele desova em uma cidade portuária. Então ele anda por aí e aproveita o lugar bonito. Depois de um tempo, Jigsy usa a chave novamente. Desta vez ele entra numa dimensão que o leva para o local de trabalho de Suzette. Quando ele encontra Suzette, ela se aproxima dele com raiva, chateada por Jigsy ter perdido o aniversário do seu bebê. Percebendo que a Suzette deste universo também é casada, Jigsy sai frustrado. Entrando em outra dimensão, ele se senta em um café com Suzette e Daphne, apenas para descobrir que ele está casado com uma mulher chamada Penélope e tem um filho. Quando Penélope lhe passa o bebê, Jigsy simplesmente congela, sem saber o que fazer. Então Penélope leva a criança de volta. Desculpando-se, Jigsy vai embora, mas Penélope percebe o seu comportamento estranho e o segue até a porta. Penélope aponta sua roupa estranha, perfume diferente e a falta de aliança, e pergunta se Jigsy está lhe traindo. Não sabendo como lidar com a situação, Jigsy nega antes de sair pela porta do banheiro. Continuando a sua busca, Jigsy passa porta a porta, pulando de um universo para outro, onde uma Suzette de cabelo azul está muito extasiada em vê-lo novamente. Levando-o para um restaurante, a Suzette de cabelo azul não para de conversar sobre as coisas mais aleatórias, e até menciona que a sua mãe ficou furiosa quando Jigsy entrou com uma ordem de restrição contra ela. Quando Suzette o convida para conhecer o seu animal de estimação, Jigsy se desculpa para ir ao banheiro para fazer uma pausa, mas Suzette o segue.
Abrindo a porta do banheiro para checar Suzette, Jigsy dá de cara com ela enquanto ela tenta espiar, perguntando se ele está bem. Incapaz de aguentar, Jigsy abre a porta para outro universo novamente, pedindo desculpas enquanto abandona a Suzette de cabelo azul. No universo seguinte, Jigsy tropeça em Suzette na praia, que o cumprimenta alegremente e lhe pede para passar protetor solar nela. No entanto, esta Suzette já está com o seu próprio Jigsy e fica confusa ao vê-lo. Saltando para outro universo, Jigsy se encontra em outra cidade, onde Suzette o cumprimenta por trás, surpresa, mas feliz em vê-lo. Então ele também se depara com um universo onde está com Suzette grávida e outra mulher no sofá, o estranhando. Há também um universo em que ele e Suzette nunca se encontraram. No universo da outra cidade, Jigsy se dá bem com a Suzette da festa, passando tempo juntos tomando algumas bebidas. Enquanto isso, ele continua se deparando com universos diferentes que não são adequados para ele, como um onde Suzette tem uma filha e outro onde Suzette está namorando com outro cara. Em um universo com uma mulher grávida, a Abby, Jigsy está sentindo o bebê dentro da barriga dela. Então há também um universo onde Suzette e Jigsy vivem juntos. Suzette acorda Jigsy e aponta confusamente para o Jigsy deste universo, fazendo Jigsy fugir novamente. Entretanto, Jigsy prospera na outra cidade e acaba ficando íntimo de Suzette, mas para porque precisa fazer xixi. Mas devido ao seu estado embriagado, Jigsy acidentalmente abre a porta usando a sua chave. Percebendo o seu erro, Jigsy tenta voltar, mas não consegue mais. Depois de passar um bom tempo indo de um universo para outro, Jigsy para por um momento para lavar as suas roupas, então ele fica na lavanderia sem camisa. Quando chega a uma cafeteria, ele tenta roubar algum pão, mas a barista Gwyneth aparece, perguntando se Jigsy quer o de sempre. Sem saber quem ela é, Jigsy apenas concorda, e quando Gwyneth diz que ela adicionará a sua conta, Jigsy concorda novamente. Em seguida, Gwyneth confronta Jigsy sobre seu comportamento estranho, perguntando-se por que ele está agindo como se não a conhecesse. Antes que Gwyneth pudesse continuar falando, Jigsy do seu universo caminha dentro do estabelecimento e se esconde debaixo da mesa. Depois que o outro Jigsy recebe o seu pedido habitual e sai, Gwyneth volta para o Jigsy escondido e pergunta o que ele é. Então Gwyneth se apresenta antes de deixá-lo explicar. Infelizmente, um cliente entra antes que eles possam começar a conversa. Então Gwyneth o faz esperar pelo fim do seu turno. Em um bar, eles falam sobre a busca de Jigsy por Suzette. Ainda assim, Gwyneth aponta que parece inútil perseguir Suzette dessa forma, porque as Suzettes de outros universos são tecnicamente estranhas para ele. Depois disso, eles começam a se conhecer e Gwyneth acaba o convidando de volta à sua casa para experimentar o seu whisky 18 anos. De volta à casa dela, eles se sentam para outra rodada de bebidas e Gwyneth beija Jigsy antes de convidá-lo para jogar strip karaokê. Depois eles jogam um pouco e fazem uma torre de lanches antes de desmaiarem juntos no sofá. Quando ele acorda na manhã seguinte, Gwyneth está dormindo em cima dele. Perguntando o que aconteceu, eles recontam os detalhes da noite antes que Gwyneth se oferece para fazer a comida. Mais tarde naquela noite, eles assistem Matrix daquele universo, onde Will Smith interpreta Neo, e depois os dois tomam outra rodada de bebidas. Falando da sua vida, Jigsy explica que Suzette e Daphne têm sido melhores amigas desde que eram mais jovens, e ele sempre espera que Suzette o beije. Finalmente deixando aquele universo, ele acaba na área da piscina de uma casa e encontra Daphne atordoada. Daphne fica chocada ao vê-lo, mas antes que Jigsy pudesse explicar, Daphne diz que ele já está morto. Sem outra palavra, Daphne vai abraçá-lo, fazendo-os cair dentro da piscina. Dentro da sua casa, Daphne fica sabendo da história completa de Jigsy, então ela pergunta como funcionam os universos paralelos. Assim, Jigsy explica usando um frasco de doces, e lhe diz que a chave o deixa saltar entre os universos. Mas então, Daphne diz a ele que a Suzette daquele universo não é a pessoa mais simpática, então elas nunca se tornaram melhores amigas. Na manhã seguinte, Daphne nota que Jigsy está prestes a partir, então ela tenta desesperadamente fazê-lo ficar, dizendo que ele não precisa partir para procurar Suzette, e ela poderia simplesmente apresentá-lo às suas outras amigas. Mesmo assim, Jigsy quer seguir em frente, mesmo quando Daphne pula em cima dele. Na porta, Jigsy atravessa o próximo universo, mas Daphne lhe dá um último abraço. Então a porta se fecha sobre ele, levando-a para longe do seu próprio universo para sempre. Deslizando no chão,
e isso também frustra Dixie. Mais tarde eles deixam o lugar de onde saíram, depois que Daphne toma um banho e rouba roupas de quem quer que seja dono daquele apartamento. Tentando permanecer positiva, Daphne pergunta novamente como funciona a sua chave, mas então ela vê Penélope, sua antiga colega de quarto da faculdade, que vem correndo para cumprimentá-la com um beijo. Acontece que neste universo, Penélope está namorando Daphne. Então Penélope pergunta a Dixie como Suzette está, e Dixie gagueja para dizer que ela está bem. Quando Penélope sai, Daphne diz que eles também deveriam ir, porque isso significa que Suzette já está sendo levada para este universo. Agora os irmãos continuam a pular de um universo para outro, simplesmente desfrutando de todos os lugares legais a que chegam e se divertindo, mesmo sem procurar por Suzette. Enquanto descansam um pouco, Daphne pergunta por que Suzette. Então Dixie diz que tem uma memória de brincar de esconde-esconde com Suzette, onde eles se esconderam atrás dos arbustos. E quando Suzette sorriu para ele, ele sabia que aquele era o momento e a amou desde então. Tentando dormir, Daphne não consegue parar de pensar em seu beijo com Penélope, se perguntando por que a língua de Penélope é tão macia e se a língua de todas as meninas também é macia assim. Ao deixar Daphne abrir a porta do lado, ela entra alegremente numa festa de Halloween e obriga Dixie a relaxar e se divertir. Depois de um tempo bebendo sozinho, Dixie verifica Daphne, apenas para descobrir que ela tem contado a estranhos aleatórios sobre a chave. Quando dois caras perguntam como funciona, Dixie tenta se fazer de bobo e afasta Daphne para fugir, mas Franklin bloqueia Dixie na porta, tirando a chave dele antes de empurrá-lo para fora. Enquanto outros caras seguram Dixie, Franklin tenta a chave, mas não consegue nada na primeira tentativa. Quando Franklin tenta novamente, todos veem que ela funciona, e enquanto todos estão em choque, Dixie pega a chave e puxa Daphne para o próximo universo, mas Franklin os detém novamente, e então Dixie o empurra para fora e fecha a porta na cara dele. Abrindo outro universo para eles, Dixie apenas sai quando Kylie pergunta se Franklin voltará. No próximo universo, eles se recuperam no bar, onde encontram Suzette, que é uma garçonete. Elogiando a aparência uma da outra, Daphne e Suzette se dão imediatamente bem. Então Suzette se volta para Dixie, dizendo que tinha uma quedinha por ele naquela época, fazendo Dixie tropeçar em suas próprias palavras, enquanto ele tenta elogiar Suzette também. Então Suzette os convida para tomar um drink depois do seu turno. Quando Suzette sai para lhes dar uma bebida, Dixie aponta como Daphne estava flertando com Suzette. Mais tarde, os três conversam sobre bebidas e apenas falam sobre suas vidas. Com o passar do tempo, Daphne e Suzette ficam cada vez mais próximas uma da outra, até que Suzette os convida para voltar para sua casa. À medida que se segue outra rodada de bebidas, Dixie logo não consegue acompanhar e começa a adormecer no sofá. Enquanto isso, as duas mulheres continuam se divertindo. No dia seguinte, Daphne confessa a Dixie que beijou Suzette e pede desculpas porque ela acabou se conectando com ela de uma maneira bonita e amorosa. Compreensivelmente, Dixie está chateado, dizendo que elas acabaram de se encontrar ontem e que era ele quem estava em busca de Suzette. Caindo na conversa deles, Suzette se oferece para deixá-los ficar, com o que Daphne concorda alegremente. Por outro lado, Dixie caminha para fora antes de voltar ao apartamento e se despedir. Certa de que quer ficar, Daphne lhe dá um último abraço antes de Dixie seguir em frente com a sua busca. Primeiro, ele caminha pela praia antes de chegar ao apartamento de Suzette. No entanto, ele descobre que a Suzette deste universo está terminantemente doente. Surpresa de vê-lo, Suzette aponta que ele nunca retornou muitos dos seus telefonemas. Então, Dixie explica que ele não é o Dixie que ela conhece. No início, Suzette parece não acreditar nele, mas Dixie pede desculpas por qualquer coisa que tenha feito. Entretanto, quando Suzette pede para ver o seu braço, ela percebe que ele não tem a tatuagem do Dixie do seu universo. Então, Dixie começa a falar com ela sobre a Suzette do seu universo e lhe mostra a chave. Depois, Suzette lhe diz que ela não é quem ele procura e que Dixie precisa saber o que realmente é importante. Terminando a conversa, Dixie a beija na testa antes de sair para seguir em frente e continua pulando de um universo para o outro. No entanto, ele não está mais tão entusiasmado para fazer turismo, enquanto chafurda em frustração com a falta de resultados positivos. Saindo da cafeteria, ele se choca com uma nova Gwyneth e acaba seguindo de volta para dentro para ficar de olho nela. Percebendo isso, Gwyneth pergunta se eles se conhecem, então Dixie apenas que ela o faz lembrar de alguém. Quando Gwyneth pede a Dixie que lhe conte tudo sobre essa pessoa,
ele acaba lhe contando tudo, até mesmo mostrando como funciona a chave. De volta à casa dela, Gwyneth tira o seu top na frente dele, antes de convidá-lo a compartilhar um uísque de 18 anos. Então, Dixie menciona que ele bebeu o uísque com outra Gwyneth antes, dizendo que algumas pessoas são apenas elas mesmas, não importa o que aconteça. Novamente, eles acabam se beijando, e Dixie passa a noite lá. Acordando no dia seguinte, Dixie olha carinhosamente através dos álbuns de fotos de Gwyneth, e Dixie continua a ficar com Gwyneth, até o ponto de procurar um emprego. Então, Gwyneth o convida para trabalhar na cafeteria com ela. No entanto, ele também acaba trabalhando com o ex de Gwyneth, Kirill, que diz a Dixie que está de olho nele. Mais tarde naquela noite, Gwyneth pergunta o que Dixie planeja fazer com a chave. Então, Dixie diz que planeja dá-la a alguém. Entretanto, Gwyneth diz que eles poderiam usá-la no futuro. Agora, deixando a chave em um frasco, Dixie vai até a biblioteca e se depara com uma máquina de escrever. Mais tarde, ele diz a Gwyneth que quer escrever um livro sobre a sua viagem. No trabalho, enquanto Dixie está cuidando sozinho do caixa, ele encontra Suzette, que está surpresa ao vê-lo. Embora feliz ao vê-lo, Suzette não encontra palavras para dizer, mencionando que escreveu um discurso para quando ela o encontrasse novamente. Mas antes que ela possa continuar, Suzette percebe que Dixie está sem a sua marca de nascença. Percebendo que ele está agindo de forma estranha, Suzette pede uma explicação e o convida para tomar uma bebida. Olhando para Kirill, Dixie acaba concordando com o convite. Mas logo depois, Gwyneth retorna. Mais tarde naquela noite, Suzette e Dixie conversam enquanto Dixie lhe conta sobre a sua busca. Enquanto isso, Dixie deste universo já está casado com outra mulher. Apontando que Dixie é tão parecido com o seu Dixie, Suzette se pergunta se ela tem as mesmas lembranças que Dixie tem da outra Suzette. Acontece que ambos têm uma memória secreta, que é uma das favoritas de Dixie. De volta para casa, Dixie não compartilha os detalhes da sua noite enquanto beija a Gwyneth. Nesse momento, Suzette bate a porta deles e se deixa entrar quando Dixie abre a porta. Explicando, Suzette menciona que era noiva do seu Dixie, mas ela terminou com ele e se arrependeu desde então. Se aproximando dele, Suzette pergunta se ela é a Suzette que ele tem procurado, mas antes que ele possa responder, Suzette o beija e Gwyneth entra em cena. Zangada, Gwyneth não deixa Dixie explicar, enquanto abre a porta usando a chave, dizendo aos dois para serem felizes em outro lugar. Quando Gwyneth xinga Suzette, esta última fica brava e fecha a porta na cara dela. Então Dixie começa a surtar enquanto Suzette pede desculpas. Com o coração partido, Dixie se afasta em lágrimas, passando o tempo em diferentes lugares para pensar. Então ele joga a chave no rio, antes de continuar a andar sem rumo. Logo ele acaba conseguindo seu próprio lugar, se exercitando e até comprando uma máquina de escrever para finalmente começar. Lentamente capaz de mobiliar a sua nova casa, Dixie logo encontra novos amigos. Então ele finalmente é capaz de terminar as páginas do seu manuscrito. Em uma livraria, o caixa pergunta se Dixie encontrou o que estava procurando. Então Dixie diz mais ou menos. Pedindo a recomendação de um café, o caixa alegremente lhe recomenda um lugar. E no caminho para lá, Dixie passa por Gwyneth, que agora está de cabelos curtos. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.